verso 28, 29 e 30. Todos acharam? Amém. O texto diz assim: Vinde a mim, todos vós, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso seguro para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Podeis assentar. Deus me deu esse texto para essa pregação. Mas antes de entrar nesse texto, acredito eu que tem algumas almas que talvez não sejam cristãs e estão em nosso meio. Nós precisamos trazer à memória deles como que sucedeu a queda do homem, para que pudesse vir Jesus para reconciliar com Deus o homem pecador, e para que houvesse a necessidade de missionários que é desde o Antigo Testamento. Se nós observarmos a palavra de Deus, a gente vai ver que quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, Ele coloca um homem dentro de um jardim, no qual Ele cultivou, plantou e colocou o homem lá. Você vai observar que todas essas coisas quem fez foi Deus, não foi o homem. E Deus vê a necessidade agora de criar alguém para cultivar e guardar esse jardim, para tomar conta. Então Deus vai criar o homem do pó da terra e vai colocar ele no jardim. Mas dá uma seguinte ordem para o homem que nós já conhecemos, algumas pessoas não. Pode comer de qualquer fruto do jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa não comereis, porque o dia em que comereis, os seus olhos abrirão e vocês morrerão. Mas a Bíblia vai dizer também que tinha uma serpente, que é uma antiga, que é Satanás, essa serpente. E na criação da mulher, a mulher é criada, então ela engana a mulher e diz: certamente você não vai morrer se comer, mas você vai ser igual a Deus. Então ela pega do fruto e divide com seu esposo Adão. E a partir daí começa o declínio do homem, o homem começa a cair. Então ali no Gênesis a gente vê a necessidade de um cordeiro verdadeiro para reconciliar o pecador com Deus. Porque todos os artifícios de Gênesis até Malaquias, tudo que era feito era só para cobrir, mas não arrancava o pecado. Então Deus tem a necessidade agora de lançar uma profecia para a mulher: da tua semente nascerá um, que esmagará a cabeça da serpente. É de você que vai nascer. Você deu ouvido à serpente, pois vai nascer um da tua semente e esmagará a cabeça dela. E essa promessa vai acontecer nos evangelhos. Mas, mesmo depois da queda de Adão, nós vamos ver que houve vários pregoeiros da palavra da verdade no Antigo Testamento. Nós temos o exemplo de alguns, como Noé. Noé, a Bíblia vai dizer que ele era justo e íntegro na sua época, porque todos os homens estavam corrompidos, atolados no pecado. Então, Deus vai achar graça aos olhos de Deus, Noé acha graça aos olhos de Deus, e Deus agora dá um mandamento para Noé: faz uma arca para ti e para toda a tua família. Coloca dentro dessa arca a sua família e todos os animais. E eu começo a ver um detalhe aqui muito importante, que o processo de construção da arca naquele momento
acredito eu que prego por prego, até ela ser totalmente construída, foi uma pregação de Noé ao coração daqueles homens corruptos. Cada prego batido, cada martelada que ele dava, era um processo de aviso. O juízo de Deus está próximo. Vai cair chuva do céu. Muitos zombavam dele, nunca choveu. Isso não é verdadeiro. Mas Noé continuou, porque o missionário ele não pode parar na primeira vez que ele vai ministrar um coração. Ainda que digam que essa palavra, eu não levo em conta. Prega para outro. Ele continuou pregando, acredito eu que cada prego, cada martelada que ele dava em cada madeira, e depois que ele termina, que está tudo bem fixo, porque a palavra ela tem que fixar no coração. Como um prego que fixa a madeira. Ele vai batendo. Você não bate o prego uma vez só e fixa. Você vai batendo várias vezes até se permanecer fixa. E Noé pregou essa palavra. Não era mole não, era dura, mas o povo não deu crédito. Depois de pregar, Beto tomou a arca por dentro e por fora. Então, depois da arca construída, entrou Noé, sua família, entrou todos os pares de animais que Deus mandou. E depois de 7 dias, a arca fechada por Deus, caíram as águas do dilúvio. Deus fecha a arca porque Noé pregou esse tempo todo. Ninguém ouviu? Eu fecho porque o coração dele é mole, ele pode abrir. Quem fecha a porta sou eu. Então, Deus fecha a porta da arca. Noé não podia abrir, ainda que clamassem do lado de fora, jamais seria aberta. Eles tiveram a chance deles. Capítulo 7, verso 10. Deus fechou a porta da arca, o dilúvio veio. Capítulo 8. Desse capítulo 7 e 10 até o capítulo 8, Deus não estava nem olhando para a terra, porque ele sabia que a obra da arca era suficiente para suportar a ira dele como águas. Então, no capítulo 8, a Bíblia vai dizer que Deus se lembrou de Noé e dos animais. Deus só se lembra do justo. Depois que a palavra é pregada, lançada, que é rejeitada, ele só vai lembrar do justo. Ele não vai lembrar do injusto. E lembrou-se Deus de Noé e soprou um vento. E secou todas as águas. E as águas começaram a baixar. Então a arte de pregar para que as pessoas se arrependam não começou no Novo Testamento, mas desde o Antigo. Porque se havia necessidade de arrependimento. E nisso o povo vai caminhando e vai errando. E nós vamos observando que não tem nada para ser feito, humanamente falando, nem artifícios humanos que possa mudar o estado primeiro dos homens. Porque depois que Noé prega, acontece um problema na casa dele também. Mas não é disso que eu vou falar. Deus faz uma aliança com Abraão também. Outro pregoeiro da palavra. Deus manda Abraão sair da terra, cujo ele morava com os pais dele, e ir para uma terra que ele ia mostrar. E Abraão vai levar junto consigo o seu sobrinho Ló. Nós conhecemos o texto. Depois de um certo tempo, os dois estavam muito grandes de posses, e os pastores dos dois brigavam entre si por causa de espaço. Então Abraão e Ló têm que se separar. Então Abraão diz: escolhe o lado que você quer. Para onde você for, eu vou ao contrário. Ló escolhe as cidades próximas de Sodoma, enquanto que Abraão fica com as campinas, com o lado de deserto. E nós vamos ver que, no passar do tempo, Ló também
é um missionário na terra de Sodoma. Deus vem fazer uma visita a Abraão e diz para ele: eu vou destruir Sodoma. E Abraão vai começar a interceder por Sodoma. Por quê? Lá pode ter um justo, pode ter 5. E Deus disse: não tem 5, não tem 2. Então Deus manda os anjos irem para tirar Ló de lá. Nós conhecemos esse texto. Deus vai tirar Ló de lá através dos anjos. E quando os anjos chegam, a cidade estava tão corrompida que os homens daquela cidade tentaram pegar os anjos. Mas Deus tira Ló de lá através dos anjos. Então sai Ló e suas filhas e sua esposa. Mas os seus genros, se você observar o texto, quando Ló ia pregar para eles, avisando que Sodoma ia ser destruída, eles começaram a rir entre si e rir da cara de Ló. Todavia, toda vez que o missionário for pregar, ele vai ter que enfrentar essas batalhas. Algumas pessoas nunca vão dar crédito ao que você vai pregar. Elas vão rir de você. Elas vão zombar de você. Mas a palavra ela tem que ser pregada. Então sai de Sodoma Ló e suas filhas e sua esposa, mas no meio do caminho ela olha para trás, que era uma ordem dos anjos para não olhar para trás. Ela se torna uma estátua de sal. Existem algumas pessoas que no caminho você até prega, mas no meio do caminho elas olham para trás e voltam a estar em um estado seco como o anterior. Então a obra incansável da pregação, ela tem que ser exercida e tem que ser pregada, para que se haja arrependimento e até que o Senhor volte. Então, me apoiando no texto de Lucas, no capítulo 10, nós conseguimos observar Cristo, o que reconcilia o pecador com Deus, porque o primeiro homem a entrar ao pecado foi Adão, mas Cristo, ele é o justo, ele é um homem que vem como homem e como Deus, e ele vai reconciliar o homem com Deus, através de sua vida. Em Lucas capítulo 10, no versículo 1, nós vamos ver alguns versículos, no qual é uma ordenança de Deus para os seus 70 discípulos irem. Primeiro foram os 12, mas agora vai os 70. E ele vai dizer no verso 1, e depois dessas coisas o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2. Ele mesmo havia de ir, aonde ele mesmo havia de ir. E dizia-lhes: a seara verdadeiramente é grande, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Então aqui Jesus envia os seus discípulos, os 70 de 2 em 2, em lugares que depois ele iria, para pregar a palavra do reino. E a mensagem era a seguinte: está a seu alcance o reino dos céus. O reino dos céus não está mais distante. Eu estou aqui para reconciliar e trazer de volta o que se havia perdido. Jesus é a maior resposta de Deus para a humanidade. A Bíblia vai dizer que ele amou o mundo, Deus, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele envia os discípulos de 2 em 2, para uma obra que depois ele ia fazer também. Mas ele envia em suas cidades, ele vai alertar os 12 em Mateus, que não era para ir pelo caminho dos gentios, e nem entrar na cidade de Samaritano. Por quê? Porque existem obras missionárias que quem vai fazer é Jesus. Ele vai nos mandar até onde nós podemos ir, porque ele sabe até onde a gente vai. Ele conhece a nossa estrutura.
Então ele envia os 12, vai diante da tua face a todas as cidades e lugar onde ele mesmo havia de ir. E diz-lhes: a seara verdadeiramente é grande, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara, para que envie obreiros para a sua seara. Essa oração, quem faz é quem está indo. Por quê? Porque ele está no meio da obra, observando a necessidade dela. Ele vai dizer: existe uma necessidade de ter mais obreiros. Existe uma necessidade de ter mais ceifeiros, mais missionários para essa obra. Por que eu disse que eles não podiam ir em qualquer lugar, como estava escrito, não podiam entrar em aldeia de samaritano? Porque a obra em Samaria, quem ia fazer era Jesus. Com o primeiro encontro que ele ia ter com uma samaritana. Em João capítulo 4, verso 28, 29 e 30, nós vamos ver que está sendo pregado todos os dias em nossa igreja. Mas Jesus vai ter um encontro com ela. Por quê? Porque quem conhecia a cultura dos samaritanos era ela. A melhor pessoa para pregar para os samaritanos era ela. Capítulo 4, versículo 28. Então a mulher deixou o seu cântaro, depois de ouvir a voz de Deus e ter um encontro com ele. Porque Jesus vai mostrar para ela qual é o problema dela e qual é a solução. Jesus disse: eu conheço o seu problema. Eu sei onde é que está o problema, onde é que está a falha. Ele aponta, realmente, mas ele mostra a solução. Eu estou indo de encontro ao seu problema, mas eu tenho algo para lhe dizer. A água que eu lhe der vai jorrar em você rios que jorram para a vida eterna. Mas para isso, primeiro é preciso se arrepender. A água não pode receber de qualquer maneira. Então ele vai ter um encontro com a samaritana, revelar o problema dela e dizer para ela que ele tem a solução. Por quê? Porque ela se arrependeu. Ele, como o maior dos missionários, ele vai de encontro a uma mulher samaritana e faz uma obra que nenhum daqueles homens poderiam fazer. Então a mulher deixou o seu cântaro. O que significa isso? Deixou seu passado. E foi à cidade e anunciou a todos os homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não será esse o Cristo? Então saíram da cidade e foram estar com ele. Um missionário, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Não para apontar o defeito, mas para mostrar o defeito e a solução. Porque a palavra, para ser dada a crédito, é necessária a profecia também. Para mostrar onde é que está o problema. Existem pessoas que ela guardam os seus problemas de uma forma que ninguém sabe, que só quem pode revelar é Jesus. E quando tem um encontro com Jesus, tem arrependimento e lágrimas, porque Jesus diz: eu sei disso. E eu tenho uma solução. Eu conheço as suas dores. E eu tenho uma solução para elas. O profeta precisa ser cheio para ir igualmente Cristo foi. Para observar cada detalhe. Criar um diálogo que talvez não vá para lugar nenhum, mas quando você observa, ele já conquistou aquela vida. Ele cria um diálogo com aquela mulher, ele chega primeiro e fala para ela: dá um pouco de água. Jesus não precisava de água. Ele tinha na sua bagagem. Mas aquela sede que ele tinha não era a água do poço de Jacó, era por aquela vida. Ser cheio do Espírito Santo é necessário para a obra missionária. Um alto preço ele pagou
pela vida do pecador, com o seu sangue. Voltando para Lucas 10, para continuar a pregação. Então aqui a gente já viu que nas aldeias dos samaritanos, eles não podiam entrar. Por quê? Porque não havia perdão entre eles. Outro ponto, o missionário não pode ir pregar a palavra para alguém se ele ainda não perdoou essa pessoa dentro de si próprio. Porque ele tem que levar uma palavra de vida. E quando não se perdoa, você pode levar uma palavra de morte. E não a do evangelho verdadeiro, genuíno de Cristo. Então existia um problema entre eles. Faltava o perdão. Ponto 3. Ide, eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. A obra missionária, ela não é um passeio turístico, mas ela é uma obra árdua. Jesus está te enviando e ele sabe, no meio de lobos. Você está indo como cordeiro para pregar para lobos. E esses lobos podem ser até pessoas desviadas. Porque você vai dizer uma palavra, ele vai lhe dizer 3. É por isso que tem a necessidade de estar cheio. Em Mateus, ele vai mandar os seus apóstolos e ele vai dizer: estou te mandando você lá, viu? Está indo para o meio de lobos. E se os governadores te pegar, alguém te prender, não se preocupa não. O Espírito vai falar por vocês. Vai usar a sua boca. Sim, está cheio, não adianta. Você não sabe o que vai enfrentar. A batalha é grande lá fora. Mas não é impossível, por quê? Porque ele guarda os seus discípulos que ele envia. Porque no mesmo momento que ele enviou, ele ficou intercedendo por eles cá. A obra missionária lá fora, ela necessita de organização. Por quê? Porque o mesmo tanto que vai, tem que ter um tanto que intercede. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, nem saudeis ninguém pelo caminho. Essa questão de saudar as pessoas pelo caminho é sair do foco. O foco é buscar almas. Tem que ir buscar almas. Não é para parar no caminho para conversar com outros crentes, mas segue o que Jesus mandou. Qual é o foco? É ganhar alma para o reino. Permanece no foco, na direção. E ao entrardes em qualquer casa, dizei primeiramente a paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, sobre ele a vossa paz descansará, mas se não, ela voltará para vós. E permanecei na mesma casa, comendo e bebendo, o que vos derem, porque digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E aqui a gente aprende também que o missionário que vem de fora, ele precisa se estabelecer em um ponto de partida, em uma igreja. E o que vai daqui para lá também precisa se estabelecer em uma igreja. Porque não existe missionário desigrejado. O missionário tem que ter uma pessoa maior sobre ele espiritualmente para interceder pela vida dele. Não é pelo salário, não é pela comida que se come normal, mas é pela palavra que ele vai primeiro se alimentar para depois pregar para os outros. Se você não sentou para aprender, você não pode ensinar. O missionário que falta cultos de ensinamento, ele está aprendendo errado, porque esses discípulos estavam o tempo todo aos pés de Cristo, aprendendo para depois irem. Os missionários precisam aprender para ensinar. O que eu falei a respeito de fazer obras, Jesus revela para a mulher o estado dela.
Verso 9 de capítulo 10 de Lucas. Curai os enfermos, que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Primeiro tem que se fazer sinais espirituais. Uma oração fervorosa, onde se cura pessoas. Uma palavra direcionada, onde a vida dela vai mudar. E a pregação do reino, para ela saber que o Deus que você serve é dono de tudo e de todas as coisas e tem poder para fazer. Porque se somente pregar uma palavra seca, sem o Espírito, nada vai acontecer. Mas se a palavra vem acompanhada de águas vivas, que é o Espírito Santo de Deus, ela não vai voltar vazia se antes fazer o que lhe apraz. Porque a Bíblia vai dizer que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Verso 10. Mas em qualquer cidade em que entrardes, e não vos receberem, sai às suas ruas e dizei, até o pó de vossa cidade, que se nos pegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. Mas isto sabei, que o reino de Deus é chegado a vós. Eu vos digo que mais tolerância haverá para Sodoma naquele dia, do que para essa cidade. A pregação que não foi recebida em determinada cidade ou em determinada vida, o preço a ser pago por essa rejeição da palavra vai ser mais severo do que a cidade de Sodoma recebeu. Se for mais severo do que Sodoma, como será essa punição por não receber a palavra do reino? Porque Sodoma queimou em enxofre e fogo. Como será para aquela cidade que não receber a palavra do Senhor? Podem até tentar fechar as igrejas de Cristo. Podem até tentar parar o povo. Mas o preço a ser pago vai ser pago. Porque a igreja não é do homem, é a igreja de Cristo. A obra é de Deus. E Ele sabe como cobrar a cada homem por aquilo que eles fazem. E Ele vai dar referência de 2 cidades onde não receberam. Ele vai dizer a de ti, Corazim, e a de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitas as maravilhas que entre vós foram vistas, há muitos já teriam se arrependido, e assentadas sobre sacos, e vestidas sobre sacos, e cinza na sua cabeça em sinal de humilhação. Às vezes a palavra ela pode ser pregada apenas uma frase, e vidas se convertem. Outros, você podem pregar até mais, e eles não se arrependem. Mas quem vai cobrar isso é Deus. Lembra de Noé. Ele continuou, mesmo não dando crédito ao que ele fazia, ao que ele dizia. Mas a palavra continua a ser pregada. Nós não podemos parar de pregar a palavra porque alguém não deu crédito à nossa mensagem. Ela tem que ser pregada a todo tempo e fora de tempo. Verso 17. No versículo 17, os discípulos voltam, regressam a Jesus muito alegres. Isso é normal da gente. Se alegrar quando a obra foi feita e houve resultado. Nós ficamos muito felizes. Nós ficamos alegres de uma forma que não dá para explicar. E eles regressam a Jesus. E voltaram os 70 cheios de gozo, dizendo: Senhor, até os demônios se sujeitam pelo teu nome. Não é pelo missionário que vai, é pelo nome de Jesus que é pregado. Não é o homem que faz, é Jesus. Não é o obreiro.
Se não tiver Jesus, se não tiver o Espírito Santo de Deus, nada vai acontecer. E ele lhe disse: eu via que Satanás caía do céu como um raio. Lembra que eu falei da intercessão de Cristo pela vida deles? Eles estavam alegres porque os demônios se sujeitaram. Mas Satanás, ele mesmo desceu para agir no meio deles. Mas Jesus estava intercedendo. Siga o texto, ele vai dizer: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, porque sem o poder de Deus nós não vamos conseguir fazer a obra de Deus em determinados lugares, sem o poder que Ele dá do céu e a autoridade de Jesus. No entanto, não vos alegreis disto, que os espíritos vos estejam sujeitos, antes alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Antes do missionário ir buscar e pregar a palavra, ele precisa primeiro ter um nome escrito, ele precisa primeiro ter uma vida com Deus. Não adianta ele pregar de qualquer maneira, relaxadamente. Ele tem que ter uma vida com Deus primeiro. Ele tem que ser obediente ao Senhor e a seu líder. Talvez o líder está guardando, dizendo: não vai lá não, fica aqui. Aquela obra não é para você, é para Jesus. Ele diz: eu vou porque eu estou cheio. Chega lá, o inimigo arrebenta ele. Ouve a voz de Deus, ouve a voz do líder, ouve a voz do anjo da igreja. E naquela mesma hora, Jesus regozijou-se no Espírito Santo e disse: graças te dou, Pai, o Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi bom diante de teus olhos. Jesus dá graça pela revelação que Deus nos dá para pregar a tua palavra. Por quê? Porque a obra missionária, ela tem que ir, quem tem que ir são missionários humildes, quebrantados e atentos à voz do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus possa direcionar a cada vida. A obra não pode ser feita da maneira que queremos, mas sim da maneira que Jesus quer. Porque um missionário, ele não pode apontar um defeito sem causa e dizer: você tem esse problema, mas não trazer uma solução. Verso 24. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver as coisas que vós vides, e não as viram, e ouviram o que vós ouvis, e não as ouviram. Jesus está falando da obra que eles foram fazer pelo poder dele. Muitos queriam estar vivendo aquele momento, desejariam ver, mas Deus ocultou aos sábios e aos grandes e entendidos e revelou aos menores. Nós somos felizes e gratos a Deus pelo Espírito Santo de Deus nos encher a cada dia e nos capacitar. Porque muitos lutaram por isso no passado, muitos quiseram, mas não tiveram a oportunidade que nós tivemos. Nós hoje estamos em um nível superior a dos antigos. Por quê? Porque nós hoje temos a palavra escrita dentro do nosso coração, que é o Espírito Santo de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 17, 18 e 19, vai falar a respeito de Paulo. Paulo foi o segundo maior missionário do Novo Testamento, que mais pregou para gentios. O ministério dos gentios foi dado a Paulo. A Bíblia vai dizer que Ananias, não, deixa eu abrir, eu gosto de abrir a palavra.
Atos 9, 17. E Ananias foi a encontrou na casa, Paulo, e impôs-lhes a mão e disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, aquele que te apareceu no caminho por onde andavas, enviou-me para que tornes a vez, seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram de seus olhos como umas escamas, e voltou a ver instantaneamente. E levantando-se, foi batizado. Então aqui nós observamos que para toda obra missionária, ela para ser feita, primeiro, como eu já havia dito, ser cheio. Paulo, depois de ser cheio, as escamas caem, e ele está pronto para a obra missionária. Enquanto não estiver cheio, não está pronto, porque grandes adversidades o missionário vai encontrar na caminhada. Ananias até retranca um pouco para ir ministrar a oração na vida de Paulo. Mas Deus vai dizer, pode ir, porque ele é um vaso escolhido. E convém ele sentir na pele o que é servir a mim, o que é fazer minha obra. Porque se não sentimos na pele a obra de Deus, nós não fazemos ela por amor, fazemos relaxadamente. Então Paulo, ele foi um dos maiores pregadores do Novo Testamento, em missões, em viagens, né? Em obras. E ele não foi de qualquer maneira, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi preparado, né? Agora entrando no texto no qual eu li de Mateus, cuja é a palavra inicial, Jesus faz um convite. Ele faz um convite especial. A epígrafe diz, o grande convite de Jesus. Esse convite, ele vai para duas classes. O primeiro são os crentes. O segundo são os que não é crente. E ele vai dizer, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele conhece a necessidade de cada pessoa. Esse texto está sendo pregado depois que os 12 voltam da obra missionária. Por quê? Porque a obra missionária também sobrecarrega. E Jesus viu a necessidade deles serem aliviados por Ele. Trocar o fardo com Ele. Por quê? Porque no meio daquela caminhada missionária, na qual eles foram ministrar a palavra, teve pessoas que não receberam. Teve palavras de desânimo. Teve momentos que você desejou desistir. Mas Ele conhece a necessidade, Ele diz, vinde a mim. Eu sei qual é a dor e sei qual é o remédio, vinde a mim. O missionário, ele tem que estar cheio e preparado, por quê? Porque na obra missionária ele pode ouvir coisas que vão machucar ele. E existem feridas, como nós vimos aqui nos 12 horas, que só Jesus pode curar. Então o missionário, ele precisa estar revestido pelo Espírito Santo de Deus, cheio, e revestido também pela palavra de Deus. E essa mesma chamada de vinde a mim, do verso 1, ela também serve para quem não é crente. Por quê? Porque Jesus conhece a necessidade do ímpio também. Jesus sabe que ele procura um lugar seguro nas coisas materiais. Jesus sabe que ele procura algo seguro em vários cantos e em vários lugares, em outras religiões. Mas um lugar seguro só existe em Cristo. O lugar de descanso só existe em Jesus. Pode procurar em qualquer lugar, mas só Jesus tem um descanso seguro para as nossas almas. Ponto 2. 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso seguro para as vossas almas.
O julgamento de Jesus é leve, por quê? Porque nele não tem pecado. Aprender com Jesus é a melhor escola teológica que existe na face da terra. Porque ele é manso e humilde de coração. Então Jesus, ele faz um convite: aprenda comigo. Seja que nem eu, pegue-me como referência para você fazer a obra, né? Então ele chama para uma aproximação com ele. Primeiro ele diz: venha a vós que está cansado e oprimido. Depois ele diz: já veio, agora aprenda comigo. E sou manso e humilde de coração. E você vai achar um descanso seguro para a vossa alma. 30. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como eu havia dito, Jesus não tem pecado em Cristo. O fardo dele é leve por isso. Porque todo o peso do pecado, ele pagou o preço por nós na cruz. E disse para os seus discípulos: todo aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. A mensagem é para a porta estreita. E essa porta estreita foi Deus quem deixou. Ela não vai enlarguecer. Ela só tem a tendência de fechar. Então, Jesus chama para levar a sua própria cruz. Mas na hora de levar o fardo, ele diz: troca comigo, porque o meu é leve. A cruz é a natureza humana do homem, que ele tem que levar e renunciar todos os dias, assim como a mulher largou o cântaro na beira da fonte. Ela diz: eu larguei todo o meu passado aqui agora, eu vou agora fazer a vontade de Deus. Eu vou anunciar o que Ele anunciou para mim. A cruz é para ser carregada, mas o fardo é para ser trocado. Não leve um fardo pesado e diga que é o peso da obra, porque o dono da obra, ele chama você para trocar o fardo. Jesus, ele é fiel e justo para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus, ele tem coisas muito grandes para fazer em nossas vidas. O ide do Senhor não foi um pedido, mas sim uma ordenança de Deus. Para ir, mas também para voltar, para se encher, para voltar, para se capacitar. E o ide do Senhor, ele não é só feito, como o pastor falou, na África, nos Estados Unidos. Não. O ide do Senhor é feito dentro da nossa casa. Nós somos pregoeiros da verdade dentro do nosso lar. Quando nós pregamos a verdade dentro de nossas casas, os nossos filhos já vão crescendo, aprendendo que a palavra da verdade tem que ser pregada a todo tempo. Porque se pregamos problemas ministeriais em nossas casas, estamos ensinando nossos filhos errados. Nós temos que levar para ele a palavra que Cristo pregou, e não os problemas, para que eles possam aprender e crescer, vendo que Jesus é quem faz todas as coisas. Jesus tem muito mais para fazer em nossas vidas. Ele tem grandes coisas para realizar em nossas vidas. E para isso, para essa obra ministerial de missões, nós temos que estar preparados e cheios do Espírito Santo. Eu posso repetir porque a nossa mente esquece. A obra missionária, ela pode ser feita dentro do nosso lar. Ela pode ser feita no nosso trabalho. Ela pode ser feita no colégio. Ela pode ser feita na rua, no Zap. Através do status. Ela pode ser feita em todo tempo e fora de tempo. Porque existem obras missionárias mais distantes que quem vão é os designados pelo Senhor.
Mas as obras missionárias, perto quem faz somos nós. Então que essa palavra possa estar gravada em seu coração. E que Deus possa a cada dia acender essa chama em nossas vidas. Porque eu não vejo uma pregação de culto de missões que não venha através de um ensinamento. Porque Jesus pregou ensinando. E nós somos o espelho dele. Toma, Senhor, em suas mãos cada vida que se encontra aqui. Abençoa em nome de Jesus, Senhor. Para que eles sejam pregoeiros da tua palavra dentro de casa, nos colégios. Que eles sejam cheios do teu Espírito Santo. Que eles sejam cheios da tua palavra. Que eles não preguem nada de si mesmos, mas sim a palavra do Senhor. Porque o Senhor tem poder para trazer almas do lamaçal de pecado através da vida deles aqui, Senhor. Usa eles, em nome de Jesus. Essa foi a mensagem de hoje. E eu agradeço a minha oportunidade. Oh, glória a Deus. Boa esta palavra, digna de toda aceitação. Mensageiro da palavra, o missionário, missionária,